as marcas precisam se adaptar a essa tolerância. Porque eu preciso contar para você as coisas novas que estão acontecendo. Tá? O problema é como e em quanto tempo você tem para me dar. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao novo videocast do Valor. Por aqui você acompanha tudo sobre inovação em marketing aos olhos de grandes marcas anunciantes e as maiores agências de publicidade do Brasil. Você pode nos ouvir e também pode nos ver. Esse videocast está disponível no site, nos canais sociais do Valor e nas principais plataformas de áudio e vídeo do país. Siga e compartilhe. Nossa convidada é a Renata Bockel, executiva-chefe da agência W Macan no Brasil. A Renata é mãe do Bento, de 17 anos, e possui 20 anos de experiência como estrategista de grandes marcas, com passagem por agências como ABTC Havas, Isobar, África e Ana Couto. É formada em Direito, com especialização em Direito Ambiental e MBA em Marketing pela UFRJ. Ela também atuou no mercado de tecnologia, como líder de engajamento de consumo na IBM para a América Latina. Já foi jurada do F Awards em 6 edições, integrou o júri da premiação Cannes Lions em 2019, na categoria Creative E-Commerce, e em 2020 recebeu o prêmio Caboré na categoria Profissional de Planejamento. Ufa! Renata, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo sobre marketing aqui na nossa estreia. Você tem uma experiência super diversa, une direito, tecnologia e publicidade. Na sua visão, já vou mandar uma pergunta aqui, que tem tecnologia no meio, que é a minha área. Como é que a gente equilibra o uso massivo de dados do consumidor para a segmentação de campanhas e a privacidade dos usuários? Acho que esse é um grande dilema de marketing, né? Primeiro, Dani, queria agradecer demais o convite do Valor. Uma honra fazer parte dessa estreia. Acho que quando você leu minha bio, eu fiquei pensando, falei, nossa, acho que não me descreveria tão bem, mas fiquei um pouco até constrangida. Mas essa é uma pergunta que ela vale muitos milhões de dólares, né? Eu acho que a gente tentou achar aí durante o tempo que se usou o dado de uma maneira, digamos, anárquica, né, no passado. E acho que até quando eu comecei a trabalhar em empresas de tecnologia, isso já era uma preocupação, e agora essa preocupação ela tá ainda maior e ela está em qualquer lugar, né? Então, acho que hoje acabou e vai acabar de uma forma mais intensa a festa dos cookies, né? Então, você realmente não vai poder... Aquela promessa de que você achava a Dani às 5 da tarde, né, na academia dela, eu acho que isso a gente não vai conseguir, mas a gente consegue achar grandes grupos de consumidores que podem estar interessados naquilo que a gente tem para fazer, para ofertar em termos de marca, né? Então, hoje, a IPG tem uma política super séria, que é o grupo que a Macan faz parte, sobre a lei de proteção de dados. A gente hoje tem uma preocupação imensa em não saturar o consumidor, mas ajudá-lo. Então, a gente usa os dados para te dar uma oferta daquilo que você quer. Se você está procurando apartamento, provavelmente você vai precisar fazer uma obra, né? Uhum. Então, a gente vai deixando a sua vida mais fácil em vez de te chatear com aquilo. Então, hoje, o uso dos dados, ele é de uma forma... a gente usa de uma forma inteligente para ajudar as marcas a terem e conseguirem um papel realmente significativo na vida das pessoas. Vou dar um exemplo com o que a gente tem perto de casa, dentro de casa, que é com o Dolce Gusto, da Nestlé, por exemplo. A gente tem uma relação longa com a Nestlé, a gente tem uma relação longa dentro do e-commerce da Nestlé, que é o maior e-commerce do mundo, e a gente hoje consegue ajudá-los em termos de negócio, não só de mídia, não só que horas eu acho a Dani, que horas ela está com vontade de tomar café. Eu consigo entender... Prazer, Renata. Pois é, mas assim, não só que horas mas eu consigo entender quanto tempo aquela propaganda ela consegue ficar no ar. Quais são as combinações de sabores que vai melhor para um grupo e melhor para o outro. Então não é mais sobre eu achar você e chatear a sua vida. É sobre como é que eu faço o negócio do meu cliente ir de uma maneira bacana e como ele não gasta dinheiro com gente que não está interessado naquilo que ele tem para vender, né? Ou pegar o consumidor no melhor momento. Então, hoje, essa tecnologia, ela claro que ela
tá a serviço da gente achar o cara certo, na hora certa, com o device certo e tudo mais, mas é muito mais do que isso. É sobre também a gente crescer o negócio do cliente, né? Que eu brinco que hoje marketing é sobre crescimento, né? Agora, quando a gente fala de plataforma digital, o cerco está apertando, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem um ultimato para o TikTok vender, né, para a ByteDance, que é a empresa controladora do TikTok, vender a operação nos Estados Unidos para uma empresa ocidental. Aí na Europa a gente tem a lei de serviços digitais que revisa todo o trabalho de uso de dados, o direcionamento para a publicidade pelas gigantes de tecnologia. Como é que o anunciante, e você comentou dos cookies também, né? O Google adiou o fim dos cookies de terceiros para 2025, mas uma hora isso vai acontecer. O Chrome tem a maior participação de mercado, né? O navegador do Google, e isso vai ter um impacto em algum momento. Por mais que eles adiem. Como é que o anunciante se situa com tudo isso? Olha, eu acho que o anunciante hoje ele tem na agência uma parceria, né? Pelo menos na Macan, a gente procura dar uma parceria e dar uma segurança para ele de como que ele vai estar e que plataforma ele vai estar. Eu acho que a gente já teve no passado polêmicas muito impressionantes com algumas plataformas, seja por questões éticas ou por questões que agora no mundo tudo é polarizante, né? Até, enfim, qualquer coisa hoje polariza. Então, eu acho que você precisa ter uma relação primeiro com essas plataformas também para você entender e poder assegurar o seu cliente que ele não vai colocar a marca dele num lugar perigoso. Ou que ele não vai colocar a marca dele num lugar onde existem crimes sendo cometidos. Por exemplo, pedofilia ou, sei lá. Então, assim, ninguém mais quer ver o seu anúncio atrelado a depois alguma coisa que fere aí, ou seja, incitação à violência ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que hoje existe um cuidado imenso das marcas para não estarem em qualquer lugar. E a gente, como agência, tem o dever de ajudar as marcas a navegar nessa tormenta, porque ela muda muito rápido, né? Então, eu brinco que hoje a gente tem os algoritmos, as regras mudam muito rápido, a maneira como o seu conteúdo vai chegar no consumidor, as regras também mudam muito rápido. Então, acho que hoje a gente tem que assegurar as marcas que elas estão no ambiente seguro. E acho que é dever das plataformas, mais do que nunca, e elas nunca foram tão cobradas a ponto de não deixar isso acontecer, porque é uma responsabilidade muito grande. Acho que no ano passado saiu uma pesquisa do Electronics Hub, é um portal de tecnologia, e eles disseram que o brasileiro passa mais de 9 horas por dia no celular. A audiência hoje é mais dispersa. Então, como é que você chega com a mensagem de uma marca para essa audiência? Tem que repetir muitas vezes, chegar de diversos jeitos, offline, online. Como é que resolve esse problema? Olha, Daniel, acho que esse é o grande desafio da publicidade hoje, ou da comunicação hoje, né? Eu acho que a gente perdeu a capacidade de se concentrar. Acho que todos nós aqui já experimentamos, por exemplo, ver um filme como se fosse uma série, né? Em pequenas partes em casa, porque você não consegue mais se concentrar por 2 horas, 2 horas e meia, como a gente fazia antigamente, né? Então, eu acho que é uma geração que a gente perdeu a capacidade de absorver conteúdos muito longos. Isso de uma forma, falando de um jeito que não é tão grosseiro, mas eu acho que isso deixa a gente mais limitado para absorver conteúdos. Então, hoje eu já me peguei outro dia e falei assim, nossa, acho que a gente estava conversando também aqui antes de começar, quem tem paciência para ouvir 20 minutos de alguma coisa, né? Ou você pensa, sei lá, por exemplo, eu estou contando um case de alguma marca minha que eu fiz alguma coisa. Se eu passo de 1 minuto, as pessoas O pessoal vai já pegar dispersou, celular. já pegou o celular. Então, assim, o limite de tolerância das pessoas em relação ao tempo e o que você tem para falar ficou muito pequeno. Hoje eu acho que a gente está muito mais disperso e as marcas precisam se adaptar a essa tolerância. Porque eu preciso contar para você as coisas novas que estão acontecendo com os meus carros, com os meus produtos, os meus alimentos, enfim, se eu estou mais saudável, se eu vou melhorar a sua saúde. Eu continuo tendo novidades para te contar. O problema é como e em quanto tempo você tem para me dar.
A gente está com um grupo parece que o grupo dos otimistas com investimentos aumentou. Pelo menos aqui tem um estudo da Nielsen que mostrou que 76% dos especialistas em marketing da América Latina esperam elevar os orçamentos de publicidade esse ano. No ano passado, o grupo era de 64%. Então, esse orçamento maior, ele já se reflete no mercado brasileiro, de alguma forma? Ele se reflete, o mercado brasileiro tem uma perspectiva, nunca se investiu tanto em publicidade, né? A gente tem um crescimento aí de cerca de 10%, isso significa 23 bi. Eu me lembro que quando eu saí da publicidade e fui para a tecnologia, eu fiquei muito impressionada, porque a gente aqui se acostuma com cifras muito grandes, né? Quando você vai para o mundo da tecnologia, eu me lembro que o CTO ou CIO, ele tinha muito menos dinheiro do que um CMO, né? E eu ficava, meu Deus, essa pessoa ela é tão mais crucial para o negócio, né? Do tipo, na época. Mas, enfim, o mercado da publicidade, isso tudo para dizer que o mercado da publicidade ele ainda é, assim, uma força motriz, né? Então, eu sou a pessoa que vai ser sempre uma otimista realista, que eu vou sempre te dizer que o nosso mercado ele está crescendo e ele vai crescer e ele continua sendo muito importante. O que acontece hoje? A gente tem mais players no mercado. Eu divido o meu bolo e a minha atenção também com os CMOs de uma maneira muito maior. Por quê? Porque hoje eu tenho muito mais especialidades. Para eu encontrar um consumidor certo, na hora certa, otimizando os recursos e gastando cada vez menos dinheiro do meu cliente, porque é óbvio, né? A gente sempre busca isso. Eu vou ter cada dia pessoas mais influências. Antigamente, eu brinco que logo na minha vez, mas antigamente a gente tinha uma agência de publicidade que fazia revista, jornal, um outdoor, né? No máximo um evento ou um patrocínio de um grande evento no país, por exemplo, um show ou alguma coisa esportiva, e estava tudo certo. Naquela marca ela ia ser vista porque você tinha pouquíssimas maneiras de encontrar aquele cara ou aquela pessoa. Hoje em dia, não. Então, apesar da gente ter um dinheiro muito grande sendo investido em propaganda, a gente tem esse dinheiro sendo dividido em muitos players. Então, você precisa ser muito bom e você precisa ter... eu brinco que a gente não pode dormir, né? A gente não pode se acomodar. Tipo, não, agora está tudo bem. Nunca está tudo bem, porque você tem que estar sempre à disposição do seu cliente para essas novas tecnologias, para esses novos algoritmos, para esse novo consumidor que está cada vez mais mimado, cada vez mais difícil de agradar, cada vez com menos atenção e menos tempo para me dar. Essa mesma pesquisa da Nielsen aponta que os CMOs estão mais voltados a campanhas de geração de resultado, né, que a gente chama de geração de lead ou de vendas, que são as campanhas de performance. E como é que fica a construção de marca? As empresas estão dando menos importância para o branding ou não? Renata, eu não acredito nisso. Eu acredito que o mundo é brandformance, né, que a gente chama. Tipo, eu não vou conseguir vender para você, fazer com que você encha um carrinho, passe lá o seu cartão de crédito, se você não confiar em mim. Se você não entender que aquele produto que eu estou vendendo é muito bom para você. Então, você vai precisar de branding, né? A não ser que você esteja vendendo uma grande commodity, mas mesmo assim, o lugar que você está fazendo essa compra precisa passar que ele é confiável para você. Então, a gente não tem como escapar do branding, mas sim, acho que os CMOs, eles olham para o ROAS e para o ROI de uma maneira muito mais feroz do que eles olhavam no passado, mas eu não acredito que a gente vai ter um marketing que hoje é 100% performance. Eu acho que performance é uma grande estrela do nosso mercado, a gente não consegue mais viver sem, mas o topo do funil, o meio do funil, para você considerar uma marca, para você considerar uma troca de carro, colocar um alimento na mesa da sua família, você precisa construir confiança de marca, você precisa construir um elo com aquele consumidor, você precisa provar que aquela marca, ela pelo menos não agride, né, os seus ideais, por exemplo. Então, assim, você vai sempre precisar de branding. Você não compra um leite para sua família se você não confia, você não entra dentro do avião se você não sabe aonde que aquela marca passou. O marketing performance, ele é essencial, ele é necessário, ele traz muita eficiência, mas eu não consigo ter apenas o marketing performance. Eu preciso
trazer confiança para a marca, eu preciso construir esse elo com esse consumidor, eu preciso construir esse engajamento, eu preciso que o consumidor me considere no meio de tantas outras opções que ele tem. E para ele me considerar no meio de tantas outras opções, e para ele prestar atenção em mim, eu preciso fazer um bom trabalho com branding e com comunicação. Renata, obrigada demais pela conversa. Volte sempre ao programa. E você que acompanhou o nosso videocast, gostou? Curta, compartilhe, faça o seu marketing também. Agradecemos a preferência. Na próxima quinzena, a gente volta. Esse videocast é uma produção do Valor Econômico, tem edição e produção audiovisual de Tatiana Schnorr, roteiro e entrevista, Daniela Brown, e a trilha sonora aqui, gravação nos estúdios da CBN. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. Dani, demais. Obrigada. Até mais.